Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, muito bom dia, minha gente. Vamos lá, vamos começando mais uma edição do nosso programa, o nosso Hora do Agro. Começando aqui no rádio. Vamos nessa para toda a região sul, para toda Rondonópolis, para todo o estado de Mato Grosso, Brasil e mundo que nos acompanha. Estamos ao vivo pelo rádio, estamos ao vivo também, minha gente, na internet. Nos siga aí no Instagram, @programa Hora do Agro. A live já está no ar. Lembrando que o nosso programa, além do rádio, além do Instagram, toda quarta-feira às 19 horas, a versão na íntegra lá no YouTube. Os melhores momentos editados, produzidos. O programa, o bate-papo bem conduzido também nesse novo formato que a gente optou em fazer desde o início desse projeto. Trazer também o nosso programa para o YouTube, além, claro, desse grande alcance da rádio rondonopolitana. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, agradecendo imensamente e sempre, claro, aos nossos patrocinadores. Afinal de contas, sem esses parceiros, este projeto não aconteceria. Agradecer a todos os que nos ajudam a fazer esse programa acontecer: Céu Agro, Nutripura, Ato Sementes, Fertimig, também a parceria da Mega Gráfica, Grupo Botuverá. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês por nos ajudarem a fazer este programa acontecer. Senhor Nilton, tá na técnica hoje, me antecipou o que na cola aí? O clima? 19 graus? Pra nós é frio, né? Você sabe que pra nós é frio, né? Chance zero de chuva. É isso. Importante, me lembra de trazer, legal isso aí, toda manhã lembrar de trazer a previsão do tempo aqui já para quem nos ouve, principalmente o pessoal das comunidades rurais aí que nos ouvem, já começar o dia já bem informado, certo? Vamos nessa. Eu sou Robson Moraes, comigo na bancada, companheiro de sempre, Dr. Leonardo Rezende. Companheiro Gino tá se recuperando ainda, tá, gente? Se Deus quiser, logo tá com a gente aqui. Dr. Leonardo Rezende, muito bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia, Nilton. Bom dia, Silas. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia, Rondonópolis. Mais uma semana, né? Mais uma semana vencida e vamos para abrir outra semana. Para você que está nos ouvindo aí e quiser participar, mandar perguntas, o Nilton tá aqui no comando da parte técnica e tá de olho ali no zap da 105, 99622-1057, 99622-1057. Manda pergunta, participa do programa, vai ser bem bacana a sua participação. E para quem está nos seguindo aqui no programa Hora do Agro no Instagram, já começou aqui. Já tem participação do Vitor aqui, Vitor Prestes. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia para nossa audiência. Vamos lá. Quer ser parceiro do programa Hora do Agro? Tem mais um telefoninho para você anotar aí, tá? Para você ser parceiro no rádio, no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube. Quem nos assiste no YouTube tem que entender como funciona. São câmeras bem posicionadas, tem um telão das marcas que fica passando atrás enquanto o bate-papo tá acontecendo, tá bom? E é diferente o formato, assim, o que você tá vendo aí no Instagram. O ângulo é diferente. É diferente. A gente faz aqui no Instagram para aumentar nosso alcance. Então é um único celular que fica captando, então às vezes não é a melhor imagem em termos de posicionamento. Exatamente. No YouTube nós já temos mais 3 câmeras aqui captando individualmente, cortando, então fiquem tranquilos, às vezes no Instagram não é a melhor imagem possível, mas você tem as informações e o áudio 100% para você poder acompanhar o nosso programa. E isso é importante, porque já nos questionaram. Mas eu assisto a live no Instagram, mas eu não vejo o telão que você fala. Porque o telão tá no YouTube, tá, gente? O ângulo das câmeras. Ele parece um cantinho dele, a pontinha dele. A pontinha dele, mas o Instagram, mas não é. O ângulo é diferente, tá bom, minha gente? Então, você pode ser parceiro nosso. Dá uma olhada lá no YouTube, procura lá programa Hora do Agro, tá certo? O telefone para ser parceiro do nosso programa agora. Falar direto com a dona Edna Rondon. 67998712265. 67998712265. Tá bom? Minha gente, recados dados. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo. Vocês sabem como é que funciona o programa Hora do Agro. Doutor Leonardo, faça as honras, anuncie a nossa convidada que retorna à Hora do Agro.
esteve conosco uma vez. Teve uma vez. Uma vez, né? Foi uma só. Hoje está de volta. Doutora Tamara Larranhagas. essa aqui, eu quando falo, eu fico tranquilo, porque isso aqui é de casa. É de casa, essa né? Essa aqui é minha sócia, minha amiga, minha sobrinha. Tamara, seja bem-vinda novamente ao Hora do Agro. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente para batermos um papo. É isso aí, bater papo. Muito bom. Da outra vez que tu veio aqui, eu não lembro se nós começávamos sempre com um formato que a gente começa hoje, que eu tenho pedido até por uma indicação de um ouvinte. Pede pro entrevistado contar a história dele, como é que ele tá aí. A gente fica olhando, ver essas pessoas aí sendo ouvidas, pessoas que a gente admira e que tem muita experiência, que tem muito conteúdo, né? A gente quer saber como é que essa pessoa chegou aí, como é que essa pessoa conseguiu chegar nessa situação, dessa posição de ter essa quantidade de conhecimento, de estudo, de poder falar tão bem pra gente. E aí eu começo, acho que você não falou da outra vez, ou se falou, não, vou começar diferente. Como é que a Tamara chegou aonde é hoje, advogada, especialista em agronegócio, em agroambiental, enfim? Quem que é a Tamara? Da onde que a Tamara veio? Da outra vez que eu estive aqui, eu falei um pouco da minha história, mas é importante conversar novamente sobre isso para quem está nos ouvindo. Eu sou de Araputanga, aqui do Mato Grosso, uma cidade de 17 mil habitantes. Eu estudei lá, vivi a vida inteira praticamente de estudo lá. Até os 21 anos eu morei em Araputanga. Minha mãe é professora, então sempre puxou a orelha para estudar. O meu pai sempre trabalhou no nosso sítio, foi produtor rural. Fiz faculdade em Araputanga, fui para Cuiabá, trabalhei lá, conheci a advocacia em Cuiabá, passei muito perrengue. Eu morava numa chácara e quando eu fui para Cuiabá, eu fui morar num apartamento. Nossa. Então, eu sofri muito também com isso, com a mudança numa cidade grande, enfim. E aí vim aqui para Rondonópolis, me capacitei, fiz pós-graduações, sou especialista em agronegócio pela USP, que é uma grande referência em agrárias, né, nessa área, e em direito ambiental e agrário. E hoje estou aqui sendo sua sócia, todos os dias juntos, resolvendo problemas, graças a Deus. A menina veio da roça, tá vendo? E olha, fala assim, nossa, a doutora Tamara, quanta elegância. Essa menina veio da roça, gente. Como muitos às vezes estão hoje aí e ficam olhando, mas como é que eu posso chegar lá? Como é que pode chegar? Isso é a mãe que puxou a orelha, faz parte, eu tenho certeza que o seu pai e a sua mãe tem muita contribuição nisso, em puxar a orelha, empurrar para frente, em cobrar. Mas é possível chegar nisso? Isso é trabalho só ou teve sorte? Não, de jeito nenhum. Eu gosto de fazer essa pergunta, teve sorte, porque, desculpa eu cortar, porque eu vi o Ronaldo Fenômeno, o pessoal falando assim, você tem um dom de correr, ser forte desse jeito. Eu assim, dom? Eu treinei, foi muito, eu me matava de tanto treinar. Então, para eu falar que eu tenho sorte, então geralmente eu provoco as pessoas com a pergunta da sorte, porque sorte, sei lá. E conta aí, às vezes você fala que tem sorte. Tem uma frase que diz, né? Trabalha até dizerem que foi sorte. Exato. Né? Não, olha, meus avós eram da roça também, como você disse, era da roça. Serviço. Vieram de São Paulo, trabalhavam numa lavoura de café. E vieram para Araputanga, então trabalharam demais. Os meus pais também, minha mãe sempre foi muito estudiosa. E eu foi presente na minha família o estudo ser muito importante. E ontem, foi muito importante você citar isso, eu assisti uma entrevista de um grande empresário que é da Nutripura, seu Roberto Aguiar. E ele mencionou o quanto é importante termos valores, termos uma família que é estruturada em princípios. E eu vim desse lar que tinha valores e princípios, né? Então, isso é o que nos move a sempre estudar e ter uma meta e crescer.
com contribuições, claro, dos meus pais, do meu esposo, da minha família, dos meus sócios. Nunca parar de estudar. Minha mãe sempre falou isso. Nunca pare de estudar. Muito bem. Para você que está ouvindo, começa aí com essa primeira parte inspiradora do nosso programa, tá? Principalmente... e aí, principalmente quem está começando, quem está fazendo transição de carreira, ou quem está ainda um tanto perdido, ainda escolhendo, ainda buscando perspectivas, ainda buscando ver que o mundo é maior do que aquele nosso quintal. Começa já se inspirando, tá? Nessa história e tantas histórias que a gente traz aqui no nosso programa Hora do Agro. A gente reforçando, a segunda vez que a doutora Tamara vem aqui ao Hora do Agro, e assim como foi o primeiro programa, quem não acompanhou, pode ir lá no YouTube que vai acompanhar. O primeiro programa foi muito didático e um programa muito focado na prestação de serviço, regularização, documentação, a falta que faz, a organização. E aí, quando eu falo organização, falo de papelada mesmo. Tem muito produtor que evidentemente se preocupa em produzir, mas a parte da burocracia é importante, por mais que seja trabalhosa, seja morosa, é importante, é fundamental para te evitar uma série de dores de cabeça no futuro. Então, você tem que estar atento a isso. E aí a dica que já dou: delega isso a um profissional especializado. Não queira ser abelhudo, fazer de orelhada, não. Dá na mão de quem entende, tá certo? Para você evitar dor de cabeça no futuro. E hoje, no programa de hoje, quando a gente estava pensando num roteiro, pensando numa pauta para a gente poder trabalhar aqui no nosso programa, a própria doutora nos sugeriu uma série de temas que também são importantes e são de prestação de serviço e que servem também de alerta, assim como foi a tônica, a toada daquele primeiro programa. Nós vamos conduzir este segundo. Por que a gente faz isso? Porque o nosso papel aqui, além de informar, ajudar, propor os caminhos para que ninguém tenha dor de cabeça, e principalmente aquele pequeno produtor, principalmente aquele que não dispõe de grandes recursos financeiros, não está com dinheiro para jogar fora, para ficar gastando, para ficar tendo dor de cabeça, tá? Então, você acompanha aí o bate-papo com a doutora, que tem know-how para trazer esta prestação de serviço. E aproveita também que é de graça, viu? Tá aqui falando aqui, aproveita a consultoria aí, pega o código, como diz o outro. Dentre alguns assuntos aqui, nós vamos falar um pouquinho. O direito do produtor para requerer a prorrogação da dívida do crédito rural, o período proibitivo do uso de fogo. Acho que isso aí nós temos que fomentar muito, porque todo ano é aquela história, e por mais que a gente fale, tem que reforçar. A regularização das propriedades localizadas em faixas de fronteira também é um assunto muito pertinente. Nas redes sociais você estava até gravando um conteúdo sobre isso, não estava, doutora? Eu assisti alguma coisa. Foi sobre as fronteiras? Fiz sobre a prorrogação da dívida de crédito rural. Das fronteiras ainda não fiz, mas pretendo fazer muito em breve. Está no nosso cronograma do escritório. Muitas dúvidas, muita dificuldade. Vamos já entrando agora. Começar por esse assunto da regularização. Muitas dúvidas. Recebemos produtores preocupados porque veio essa notícia à tona. Mas não é algo tão de agora. Contextualiza um pouco para quem está por fora, para quem está boiando. Sim. O que é o crédito rural? O que é essa prorrogação? É quem buscou? Não, tô falando da regularização. Da regularização, perdão. Essa regularização, ela já vem, essa história já vem desde 2015, que foi quando a lei foi criada. A lei estabeleceu um período para regularização, que foi até outubro de 2025. Por isso, essa comoção, essa preocupação dos produtores. Previsível também, né? Sim. Naquele 45 do segundo tempo. Exatamente. Lembra. Exatamente. Mas do que se trata? Essa lei estabelece que todos os proprietários de imóveis que estão localizados na faixa de fronteira Brasil, falando de Mato Grosso, Brasil, Bolívia, 150 quilômetros da divisa, esses bens imóveis rurais devem ser regularizados. Por que isso aconteceu?
O Leonardo, melhor do que eu, sabe, como um excelente professor de direito civil. Antigamente, eram transferidas as áreas por meio de sesmarias, não é, doutor Leonardo? Doações para os particulares. Isso era muito comum. Muito comum. Posteriormente, essas transferências eram onerosas. Então, os particulares pagavam por suas áreas, por estas áreas. O que acontecia era que o Estado vendia áreas que eram da União. E isso é que gerou esse problema. Como o Estado vendeu áreas que eram da faixa de fronteira, que eram destinadas à proteção do país, naquela época, veio essa lei para regularizar essas propriedades. Mas aí o produtor fala assim, mas eu comprei recentemente a minha propriedade. É aí que está o problema. Você tem que verificar a cadeia dominial da sua propriedade. O que é isso? É o histórico da propriedade rural. Faz uma análise desde o início do particular que adquiriu aquela propriedade ou recebeu de forma não onerosa, e verificar como que ocorreu essa transferência. Não tem o papel, doutora? Então, geralmente, essas que não têm esse lastro, fica inviável e dificulta essa regularização, claro. Por isso que é um trabalho que você tem que recorrer a um profissional que já tem essa experiência e que saiba os meios como descobrir e se analisar, estudar de forma aprofundada essas matrículas, porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido. Por isso que gerou essa comoção e essa ansiedade. Porque sou obrigado ou não sou? Sim, se você está nesse raio de... Não é um raio, né? 150... Uma faixa, realmente. De 150 quilômetros da divisa, você tem que buscar um profissional para compreender se, de fato, você está dentro das exigências que essa lei traz. É isso, e para você que está nos ouvindo aí, o assunto é sério, viu, gente? Algumas entidades, inclusive, fizeram o alerta. A gente estava aqui, antes do início do bate-papo, eu estava até dando uma pesquisada rápida, nem fui aprofundado no que saiu na imprensa a respeito disso. A gente teve tanto Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa de lá, a nossa aqui, a ProSoja se manifestando aqui. A ProSoja intensifica a orientação sobre a ratificação do registro dos imóveis rurais em faixa de fronteira. E aí, se você, no site da própria ProSoja tem um texto extenso falando um pouquinho sobre esta regularização, essa importância, ou seja, não é de agora, já vem de alguns anos. O problema é que, assim como a gente esperava, e é quase que cultural nosso, aos 45 do segundo, a gente lembra, falando, meu Deus, esqueci. Verdade. E aí sai correndo atrás. E muitos cartórios já fizeram notícias dizendo assim, olha, nós fizemos um levantamento de quantidade X de propriedades aqui da nossa região que precisam ser regularizadas, e até agora ninguém nos procurou. E nós estamos chamando a atenção da sociedade. Quase que uma busca ativa, quase exatamente, que indo em loco buscar. Exatamente. E aí, não estou trazendo terrorismo, mas colocando um ponto de atenção para que os produtores se preocupem com isso. Se nós formos considerar a lei, o que a lei traz, se você é obrigado a fazer essa regularização e não fizer, passou esse prazo, a União tem o direito de retomar esse imóvel. Já tivemos conhecimento de decisões judiciais em que a União, antes mesmo desse prazo, por outras questões, claro, deixando isso claro aqui, tem outros detalhes envolvidos nesse caso, mas já teve a retomada de uma propriedade, inclusive no estado do Mato Grosso. Então, é algo urgente. E são muitos os proprietários pensando aqui na região. Você falou que o cartório já andou fazendo um levantamento para já se preparar. É muita demanda? Se for considerar essa faixa de fronteira aqui do nosso estado, entra aqui muita cidade: Comodoro, Nova Lacerda, Conquista, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Jauru, Araputanga, Cáceres, muita cidade. É muita coisa. Oeste, que margeia, subindo ali até Comodoro, vai praticamente todo mundo. Isso. É muita coisa. Uma observação aí, a Tamara usou uma terminologia que a gente usa muito no direito e às vezes para quem está ouvindo fica meio difícil,
que é cadeia dominial. O domínio, para quem está nos ouvindo aí, que pode parecer posse de estar com domínio da coisa, mas no direito, quando a gente fala dominial, cadeia dominial, é a cadeia documental, tá? É o título. E aí vale uma observação complementar também, que é a seguinte: quando você vai comprar, ou até quando você tem seu imóvel, o ideal é que você conheça a cadeia dominial, a cadeia de todos os títulos, de quem foi essa propriedade que você ocupa hoje, que você é proprietário hoje, até chegar ao título original. Qual que é o título originário? É o Estado. Originalmente, quem é o primeiro titular do bem, de propriedade, é o Estado. Então, o Estado, você vai sempre ter que buscar essa cadeia dominial, você vai para trás, aí você procura um profissional que entenda disso. A gente busca essa cadeia dominial e vai estudando até chegar na origem do Estado. O porquê? Particularmente no nosso estado de Mato Grosso, ocorre sobreposição de áreas. Existem algumas situações que nós já nos deparamos com títulos que não se conversam. Você vê um título, você vê sua cadeia dominial, de repente você pega um título originário aqui em Alto Garças, em que o título originário está lá em Araputanga. Tá lá não Deus. Tem nada a ver. E aí é deslocamento de documento. E por que isso acontece, doutor? O que explica isso? Estado de Mato Grosso tem um histórico dessa situação de problemas documentais, tá? Documento criado, documento fraudado, enfim. Então, quando você for comprar um imóvel, é interessante você fazer esse estudo de cadeia dominial. Eu já fiz estudo dessas cadeias dominiais. Como eu falei, e você pega um título que não tem nada a ver, um título originário que não tem nada a ver, deslocaram o título, foram lá, arrumaram um título e deslocaram e jogaram em cima daquela área. Como se tivesse tirado a terra de lugar. Então, aí o cliente decidiu por não comprar o imóvel na época, era uma área relativamente pequena, mas vai correr o risco para quê? E essa questão da faixa de fronteira, ela é mais preocupante porque nós estamos falando de faixa de fronteira. Faixa de fronteira é divisa com outro país. É uma área que historicamente é conflito. Então você está dividindo com outro estado, com outro país. Então você tem uma questão internacional. Então essa preocupação de regularização disso, de apuração de quem está efetivamente na posse desse imóvel é o proprietário, que ele tem o justo domínio, o título do imóvel, né, doutora? Para poder estar ali. Então faz parte disso também. Mas por que dessa área de ocupação? Imagina o Brasil há 100 anos atrás. Quais as áreas que você tinha que ocupar primeiro? Você tinha que ocupar primeiro as faixas de fronteira para você defender o país. E na verdade essa faixa de fronteira acabou sendo construída justamente por ocupação. É preciso, exatamente. Quem está nos ouvindo, é preciso pensar com a cabeça, não é de 2025 não, cabeça. História. Tem que voltar lá atrás. Tem que voltar um pouquinho lá atrás e pensar como era o contexto, como era a realidade da coisa há 50, 100 anos atrás. Então, isso tem que ser bem esclarecido. E tem algum prazo adicional para isso? Então, existe um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e está no Senado com regime de urgência para ser analisado e votado. Porque o prazo até então é outubro. Já foi. Não, vai ser até outubro de 2025. Outubro de 25. Nesse projeto de lei, deseja-se prorrogar até 2030 o prazo para essa regularização. Não é a extinção desse dever, mas a prorrogação do prazo. Vem cá. Dentre outros detalhes. Quem está nos ouvindo e, tava em Nárnia, tava sei lá onde tava. Aí agora ouviu. Tá com um filho pequeno em casa, não tá dormindo. Eu sei bem o que é isso. Aí ouviu agora e falou: meu Deus, eu tô nessa situação, eu conheço alguém que está, por onde começar? Começando. E outra coisa, já vou emendar outra pergunta: dá tempo se começar agora até outubro de fazer o que tem que fazer? Então, são muitas demandas. Porque eu imagino que não é simples. E aí o produtor está nessa dúvida: contrato ou não contrato? Espera a votação dessa lei, desse projeto de lei. Essa regularização, ela demanda um certo tempo, mas com protocolo já é suficiente. Já tem um númerozinho. Sim. Então são vários documentos que são necessários para fazer essa regularização. E aqui eu faço
um apontamento que essa regularização ela é toda feita no cartório, ela é administrativa. Então, você contrata um profissional para que ele faça esse requerimento formal. É um pedido muito bem estruturado, fundamentado, que ele é protocolizado diretamente no cartório de registro de imóveis. Primeiro passo dos produtores que estão nos ouvindo, se conhece alguém, passa, a primeira coisa que tem que fazer, cartório. Contratar um profissional para que faça isso por ele. Que profissional? Advogado, vai precisar de um advogado e de um agrimensor, um engenheiro que faça os laudos. Sim, por quê? Vai precisar desse requerimento, do estudo dominial da cadeia, como o Dr. Leonardo já mencionou, a planta e o laudo técnico com a ART, por isso que precisa de um engenheiro. Todas as certidões negativas, a depender do tamanho da área, também precisa de georreferenciamento, cópia do CCIR, do ITR, enfim. É um procedimento, um calhamaço de documentos. E assim, até que seja feito esse protocolo, é necessário fazer esse estudo de viabilidade. Se de fato ele tem ou não a obrigação de fazer a sua ratificação. Como se já não tivesse o produtor obrigações demais para cumprir, para cuidar. Moço. Tem mais essa. É o que a gente falou no início, o produtor se preocupa tanto em produzir, mas como se não bastasse ter toda a preocupação ao produzir, ainda tem toda essa questão de papelada, de organização, de burocracia. Isso é mais uma pontinha, né? Tem várias obrigações. Tem várias. Muitas obrigações. E quando nós lemos notícias falando sobre isso, a gente pensa assim: mas eu comprei a minha propriedade, eu tenho a matrícula, eu tenho a escritura, eu tenho tudo, eu tenho CAR, ela está regularizada social, no ambiental, de ponta a ponta. E eu posso perder, isso nunca vai acontecer. E eu falo com propriedade que nós já vimos sentenças nesse sentido. E já aconteceu. Nessa mesma linha, né? Claro que ainda não acabou o prazo. Mas dentro de outra situação, de um mesmo contexto, aconteceu. Eu fico imaginando esse termo dominial, como é? Cadeia dominial. Cadeia dominial. Isso é um trabalho... E a cadeia você vê a sucessão de propriedade. Vai puxando ali. Isso é um trabalho investigativo. Quase. Uma coisa... Você pede no cartório, você tem que avaliar se acontece não estar todos no mesmo cartório. Eu já peguei cadeia dominial que você começa em Rondonópolis, aí vai para Pedra Preta que foi transferida a matrícula, se no meio do caminho tem uma pedra... se no meio do caminho tem um negócio, fala, não bateu aqui, você tem que... porque, por exemplo, a transferência do imóvel, da matrícula, do título por exemplo, quando Rondonópolis e Pochorel era município, Rondonópolis era distrito. Quando dividiu, o cartório de Pochorel precisou mandar as matrículas das áreas de lá para Rondonópolis. Aí foram abertas as matrículas aqui. Pode ter acontecido alguma coisa de erro de lançamento. Já vi em outro cartório do Mato Grosso, não foi aqui, foi na capital. De quando foi feita essa transferência, a matrícula que saiu de um município e foi para o outro, naquele cartório que ficou, eles não deram baixa na matrícula. Alguém descobriu, falsificou uma procuração e transferiu essa matrícula, começou a transferir essa matrícula para frente. Ou seja, a matrícula que saiu dali já é uma matrícula falsa, já é um documento falso. Porque não deram baixa, não deram baixa, alguém se aproveitou. Vai descobrir isso. Por isso que eu falo para vocês. Aqui no Mato Grosso, além de outros problemas, isso tem um problema que a gente tem que cuidar. Mas se você cuidar, você não vai ter problema. Mas eu chamo a atenção para isso. Você vai comprar uma área, faz uma boa investigação, que a doutora chama de due diligence, né? Isso. Mas é uma investigação, na verdade, documental, em que você busca cadeia dominial, você olha a origem, até para você saber se efetivamente o que você está comprando, o documento que você está comprando é esse, tá? Para você não comprar um carro com um documento de outro carro. Traduzindo para quem não é diretamente ligado a isso aí, você compra um carro com documento de outro. Isso. Vamos dar uma pausa no nosso programa, que você sabe, né? Nós temos que faturar. Somos o Grupo Botuverá, que há 50 anos produz, abastece e transporta tudo que a cadeia do agronegócio pode gerar. Somos transporte. Somos TRR. Somos agricultura e pecuária. Produzir é a nossa paixão, mas transportar é a nossa herança. Botuverá, há 50 anos, acreditando na força do trabalho. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás?
Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, vírgula, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, vamos voltando com o nosso programa, o nosso Hora do Agro, nesta segunda etapa aqui do nosso programa. Vocês viram como é que vai ser a pegada hoje, né? A primeira parte é muito didática e principalmente fazendo um alerta. E que bom que nós estamos fazendo em junho, porque quem tá desorganizado dá tempo de correr atrás, ainda dá tempo de se organizar, tá? Faltou aqui nos testemunhais, nos testemunhais no intervalo aqui, gente, Atos Sementes há 40 anos produzindo sementes de qualidade e também mega gráficas, tudo imprimindo, tudo em impressões de qualidade, banners, folders, cartazes, tudo que você precisar para sua publicação, para sua divulgação. Chame lá o pessoal, os amigos da Mega Gráfica, tá? E eu tenho, deixa eu deixar o telefone da Mega aqui, é o 996829434, tá? 996829434. Obrigado, Mega, que sempre na tribuna de quarta-feira, na edição do Jornal A Tribuna, publica a arte do Hora do Agro. Você quer saber quem que vai ser o convidado do sábado que vem do Hora do Agro? No jornal de quarta-feira, você abre lá, tá a foto do bonito ou da bonita, certo? Foto minha não tem. Ou tem, não, às vezes tem, né? Quando é só um bate-papo nosso, vai a foto nossa. Aí não tem. Deixa eu mandar um abraço também, pessoal da Cantina, Cantina lá do Gaúcho, Cantina Santo Verde, olha que legal. Bom dia, gosto muito desse programa, gente. Obrigado, viu? Um abraço pra vocês aí. Obrigado por acordar cedo e tomar esse café da manhã com a gente, tá? Todo mundo quiser mandar mensagem aqui pra rádio, todo mundo quiser mandar mensagem lá no inbox, no Instagram, lá no direct, né? Mande mensagem pra gente, tá? Mande mensagem, a gente gosta muito e fica muito feliz com críticas, sugestões, porque aí a gente sabe se tá ou não nesse caminho certo aí, porque a nossa missão é fazer o programa pra vocês, senão não faz nem sentido nós estar aqui acordando 4 horas da manhã todo sabadão. Fizemos a primeira parte do programa, doutor, falando muito sobre a importância da regularização na faixa de fronteira. Isso. Acendendo o alerta, se tem alguém que estava, como eu brinquei no começo, se estava em Nárnia, não estava sabendo disso agora, corra atrás do prejuízo que dá tempo. Vamos avançar, tem mais alguns assuntos aqui pra gente. Temos 2 assuntos ainda pra gente tratar aqui no nosso programa, que é o período proibitivo do fogo e também Vamos começar pela prorrogação do prazo da dívida do crédito rural. Permanecendo na nossa pauta de regularização, agora a regularização ambiental. O governo do estado de Mato Grosso estabeleceu o período proibitivo. Eita, trava-língua. O do fogo por último. Vamos falar da prorrogação da dívida do crédito rural? Tá bom. Então atenção, produtores aí. Vamos falar agora então da prorrogação da dívida de crédito rural. Quem que tem que estar preocupado com isso? É qualquer um que pode, quando a gente fala em prorrogação de dívida rural, isso é para qualquer um ou tem algumas condições? Um patamar aí. Conta pra gente isso aí. A prorrogação de dívida de crédito rural é um direito do produtor rural.
que é estabelecido pelo Manual de Crédito Rural. Mas o que é isso? Que também é conhecido como MCR. O MCR ele foi criado pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, e ele estabelece um conjunto de normas que regulamentam todas as instituições que atuam com crédito rural. Então, instituições bancárias, cooperativas de crédito, todas elas se submetem a essas regras. E no Manual de Crédito Rural concedeu-se esse direito ao produtor rural de se prorrogar as suas dívidas de crédito rural. Quem tomou crédito... Mas quando isso? Tem agora prorrogação. Em qualquer situação você pode ter prorrogação? Não é em qualquer situação. Ele tem que comprovar que, por motivos alheios à sua vontade, ele teve uma frustração de safra, ele teve uma perda de produtividade, dificuldade na comercialização dos seus produtos, baixa queda no mercado dos valores, e isso prejudicou o recebimento e gerou uma situação financeira de vulnerabilidade. Então, ele tem que comprovar essa situação para ter o direito. Mas isso quem contraiu, não sei se você já falou, me desculpe, mas quem contraiu a partir de quando esse crédito? Não, é de créditos rurais. Tá devendo? Que são... Independente, se tem dívida... Isso, recursos controlados, não é de qualquer dívida. Perfeito. Recursos controlados. Perfeito. Então, são de todos aqueles programas do governo. Perfeito. Então, são especificamente com relação a esses recursos controlados. BNDES. Isso, Pronamp, Pronaf, tudo isso. Créditos de custeio, financiamento. Compra de equipamento, custeio, e de investimento, tudo isso. Tá. Estas dívidas que geram esse direito à prorrogação. Lembrando que não é renegociação, é uma prorrogação. Essencialmente, o contrato permanece o mesmo, nos mesmos termos. O banco, desde que demonstrados os requisitos pelo produtor rural, ele é obrigado a prorrogar a sua dívida. E aí, essa prorrogação vai depender do seu planejamento financeiro. O prazo de prorrogação. Exatamente. Por quanto tempo? Pode ir até 36 meses. Mas isso vai depender da capacidade financeira do produtor rural. E isso tudo é demonstrado por meio de laudos. Então, o produtor rural, ele tem até um prazo para procurar essas instituições, os credores desses contratos que ele possui. Então, nós orientamos que antes do vencimento, uns 15 dias antes, que seja assim, procure essas instituições, façam o protocolo formal, não é simplesmente procurar o seu gerente e comunicar o seu interesse, tem que fazer um protocolo, um requerimento fundamentado dessa sua solicitação de prorrogação. E este requerimento, ele tem que estar munido de provas, que são laudos de frustração de safra, fotos, demonstração de que naquele período o mercado teve muita oscilação, que ele teve dificuldade com a comercialização de seus produtos, laudo da capacidade de pagamento, ali ele traz todas as suas dívidas, ele mostra para o banco que ele não tem possibilidade financeira de arcar com aquela dívida, com aquela parcela que está em aberto a vencer. E diante disso, o banco tem que te dar uma resposta, produtor. Se aconteceu alguma coisa na propriedade, qualquer... Isso. Que impediu ele de ter esse fatores dinheiro para pagar. climáticos. Fatores climáticos também? Isso. Entra enchentes. Seca. Enchente. Fatores climáticos. Vamos pegar a reboque, saindo um pouquinho de Mato Grosso, a reboque do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Exatamente. O Rio Grande do Sul vai um pouco além, porque tem a questão do pedido de securitização. Isso, aí tem outras regulamentações ali. Sim. E chama atenção. Então, precisa. Não é simplesmente eu chegar lá, acho que eu não vou dar conta de pagar e vou lá no gerente e falo, me falar lá na rádio que eu tenho direito de prorrogação, eu quero prorrogar, e aí o gerente fala, não, eu vou ver isso, e começa a conversar, quando vê a dívida está vencendo, você não fez nada. Exato. Não é isso, cuidado, gente, atenção, vamos deixar claro o que foi dito aqui pela doutora Tamara. Se você tem uma previsão, você está fazendo o seu prognóstico quando vai vencer seu financiamento daqui 3 meses, que você está com dificuldade, o boi que você tinha para vender, que você ia vender para pagar o financiamento, teve algum problema, a sua safra, você sabe que vai colher e não vai conseguir pagar, contrata um profissional, profissional engenheiro,
para fazer isso, vai fazer o levantamento, vai demonstrar documentalmente que você não reúne naquele momento condições para fazer aquele pagamento e pede a prorrogação. Mas além das condições para não fazer pagamento naquela ocasião, você precisa demonstrar que você tem condições de pagar no prazo que você está pedindo prorrogação. Isso. Você tem que mostrar que você está bem planejadinho. Exatamente. Não vou pagar agora, mas vai entrar. Você trouxe um ponto importante. Nós recomendamos que seja feito o protocolo antes do vencimento, para demonstrar boa fé e que você está se planejando. Olha, eu estou com dificuldade agora, mas eu estou me planejando. No entanto, o MCR, que é o Manual de Crédito Rural, estabelece que até 60 dias após o vencimento ainda dá tempo. É isso. E um ponto muito importante, que por desconhecimento deste direito, e eu enfatizo muito isso porque é um direito do produtor, não é nenhum favor, acaba... Ele procura o banco, sabe que não vai conseguir pagar, toma outro crédito para pagar o anterior e vira uma bola de neve. Então, aí temos um ponto aí que é o seguinte. Antes, deixa eu só mandar um abraço pro Tony Paim, motorista de aplicativo, ouvinte do nosso programa, tá dizendo o seguinte: muito top esse programa. Tony, um abraço, obrigado, meu amigo, bom dia, um bom trabalho, bom serviço para você, viu, meu guerreiro? Obrigado mesmo. E aí, retomando aqui o ponto que a doutora tocou, e aí que é o negócio. O gerente do banco pega o telefone e atende, vê que é o produtor, ligou lá, desesperado, preocupado, porque não vai dar conta de pagar. O gerente tem duas opções: orientá-lo a pedir a prorrogação ou tentar empurrar uma outra linha nele. O que o gerente do banco vai fazer? Eu, no caso, sendo gerente do banco, não quero julgar ninguém não, tá, gente? Mas eu, sendo gerente do banco, tendo a minha meta no mês para bater, pressionado pela diretoria para poder fazer. Eu vou empurrar uma linha nova, e o produtor, sem saber, já tá preocupado, cabeça quente, fala, não, beleza, me dá esse trem aí. Não é que geralmente é assim que funciona. O pessoal já acostumou com isso. É isso, o mercado é assim, banco não é amigo de ninguém não, gente. Banco é banco. Banco é banco, não é amigo nem dele. A verdade é essa. E aí o produtor que já contraiu uma linha que não vai dar conta, acabou de assinar outra. E aí é uma bola de neve tentando tapar o sol com a peneira. E aí lá na frente que o negócio fica complicado, né? E muitas vezes isso acontece justamente por falta de conhecimento do seu direito. O Manual de Crédito Rural não traz um prazo para o banco dar um retorno, a resposta. Mas, via de regra, acontece entre 20 e 30 dias. Mas também acontece do banco não responder. E o que o produtor deve fazer? Fazer alguma reclamação em ouvidoria do banco para utilizar, inclusive, subsidiá-lo numa futura ação judicial para discutir isso perante o Poder Judiciário. Infelizmente, aí tem que ir para essa via contenciosa. Olha só, mais um assunto sério e mais um alerta que a gente acende aqui no programa Hora do Agro com a presença generosa da doutora Tamara. Para você, produtor que está nos ouvindo, você que tá apertado, tá com as dívidas, contraiu um crédito, vem todo mês ali fazendo malabarismo para fechar a conta, sabe que tá ficando cada vez mais difícil fechar essa conta, procure seus direitos, talvez seja o teu caso, procure se informar, pode ser a tua solução, diga, doutor. Com detalhe, mas não é só porque você tá apertado, tem que ter essas condições. Não pode ser porque você fez bobagem. Cada Quando você caso tirou é um seu caso. Financiamento, você aproveitou, foi lá, trocou de caminhonete, fez uma reforma na área da casa e achou que esse dinheiro ia fazer milagre. Aí você foi fazer a manutenção que você tinha que Fatores fazer. alheios à sua vontade. Aí não, né, chefe? Você pegou o financiamento para trocar de caminhonete e ao invés de fazer o custeio, de ir lá melhorar seu gado, enfim, nós estamos falando de coisa séria. Você pegou o seu financiamento, deu devida aplicação ao que deveria ser aplicado, com a expectativa de quando você, depois de 1 ano, 2 anos, você ia vender o seu produto, seja produto agrícola ou pecuária, e pagar o financiamento. E nesse meio tempo aconteceu alguma coisa que ou o seu boi engordou, ou pegou fogo na sua fazenda, ou a chuva não ajudou, e aí você comprova isso, que é alguma coisa que não estava no seu controle, sob seu controle, e você, por esse infortúnio, não vai conseguir honrar com a sua obrigação. Exatamente. E aí você tem um socorro para
dividir esse infortúnio. É isso, tá? tanto que nós estamos deixando claro aqui no nosso programa que a documentação tem que ser robusta. Você tem que mostrar, primeiro que você tem que mostrar que você é organizado, que você tem boa fé, intenção de pagar. E segundo que você tem que comprovar por A mais B que o que aconteceu na propriedade não foi sua culpa. Não foi sua culpa, não foi troca de caminhonete, não foi esse tipo de coisa. Foi algo que realmente o impediu de arcar. Assim como próxima pergunta, eu vou fazer para a doutora Tamara, que o tempo é impressionante quando você faz boas entrevistas, o tempo não para, né? Aliás, o tempo não vai parar de jeito nenhum, né? O idiota. Mas vamos lá. O infortúnio do fogo. Também. Do fogo. Pode ser um deles, e a gente conhece pessoas que tiveram prejuízo com isso. Vamos falar do fogo, doutora. Que é essa questão o período proibitivo também do fogo. Foi estabelecido pelo governo do estado o período proibitivo para uso do fogo para regiões do Pantanal a partir de 1º de junho até 31 de dezembro e Cerrado e Amazônia de 1º de julho a 30 de novembro. Então, durante esse período, não pode utilizar fogo para fazer limpeza, manejo de pasto, nada disso. Lembrando que, se você tem, produtor, uma autorização prévia de antes desse prazo, não pode utilizar durante esse período proibitivo. O governo criou e investiu muito dinheiro nessa campanha de fiscalização. Criou salas de situação, que se chama. Tá muito forte nos rádios, tolerância zero contra queimadas. Eles estão fazendo uma campanha massiva sobre isso, justamente porque o ano passado teve muitos hectares queimados e eles estão investindo nisso esse ano, nessas campanhas. Então, criaram salas de situação, que foi assim que eles chamaram, em várias cidades. A central é em Cuiabá, mas foi distribuída em outras cidades do estado de Mato Grosso. São salas equipadas que órgãos ambientais têm acesso, bombeiros, e ali eles utilizam imagens de satélite, drones em tempo real que trazem o alerta de fogo. Então, é imediato que se chega a essa informação. E aí tem muita fiscalização. E o que nós orientamos aos produtores? Para justamente demonstrar a regularidade ambiental da sua propriedade. Eu falo muito sobre isso. Da outra vez que eu estive aqui, eu enfatizei isso. Não basta você fazer, você tem que mostrar que você faz. Então, durante o período proibitivo, tenha ações na sua propriedade que visam evitar o fogo. Por mais que aconteçam situações que sejam alheias à sua vontade, chegue fogo de outra propriedade, passa a ser que está na sua fazenda. Mas deixe aceiros limpos, evite utilizar maquinário que está muito antigo, muito velho, que pode gerar fogo. Parece medidas muito pequenas, simples, mas fazem diferença. E façam provas disso. Contrate as brigadas, né, Leonardo? Tem muito aqui na região também, que ajudam. O aceiro, para quem não está ouvindo, gente, que não é da roça, aceiro, gente, é a limpeza que você faz na beira da cerca. Faz um cercado. Então você ali. vai na divisa, na sua divisa, você limpa na beira da cerca para não ficar capim, porque na época da cerca geralmente capim seca, né? Por óbvio. E fica perto da cerca. Aquele espaço, você faz um espaço ali de segurança, você tira o capim. Então você tira a massa de queima ali. Esse que a gente chama de aceiro. Isso. Você faz isso na enxada, a propriedade for pequena, você faz isso na grade, se a propriedade for maior. Então você cria meios de dificultar o fogo. Para quem já enfrentou fogo, já viu o fogo no campo, a gente sabe que não é só um aceiro que segura, mas o aceiro vai diminuir a intensidade e você vai apagar. Então a tensão é muito grande. Uma das maneiras que se tem hoje na nossa região são as brigadas, como a doutora Tamara falou. A gente tem a Brigada Pedra Florestal, inclusive o Balk, né? O Isafaz Balk teve aqui, falou para nós sobre isso, e até é bacana vir de novo, que ajuda na prevenção. E aí entra, a doutora faz parte do ESG, né? Sim, faz parte das medidas práticas de ESG na sua propriedade. Façam sempre provas de todas as medidas.
tirem fotos naquele aplicativo. Tem vários aplicativos que colocam a coordenada, a hora, o dia. Usa o Instagram. Usa o Instagram, publica isso. Os contratos com as brigadas também já é uma prova que você toma medidas para evitar o fogo na sua propriedade. E se porventura acontecer, olha, veio fogo de outra propriedade para minha fazenda, o que eu tenho que fazer? Imediatamente, não na hora, né? Peça ajuda para fazer todas essas medidas. Lavre um boletim de ocorrência, relatando detalhadamente tudo o que aconteceu. Tenha declarações de testemunhas que acompanharam, que ajudaram a apagar esse fogo na sua propriedade. Se você tiver um pouquinho de recurso, você pode contratar um engenheiro para poder fazer a dinâmica. Isso, de fogo. A dinâmica do fogo. Para realmente identificar de onde veio. Que não foi da sua fazenda. Que não foi da sua fazenda, exatamente. Por que nós orientamos isso? Se você não tiver nenhuma prova e futuramente você chega na sua casa uma notificação de um órgão ambiental falando que você utilizou fogo durante o período proibitivo, vem uma série de sanções para você responder. E aí, o que fazer quando não se tem provas? Você não tem como provar. É chato, mas são medidas que devem ser tomadas para evitar uma dor de cabeça ainda maior. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Mizão e a Valdete Araújo são ouvintes aqui da Rádio 105, ouvintes do nosso programa. Mizão, Valdete, um abraço para vocês que são fãs de carteirinha da Rádio 105. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho. O Newton levantou uma bola aqui interessante. Vou trazer aqui pro programa hoje com celular. Todo mundo tem uma câmera na mão. Exato. Isso vale como prova? Também. Foi o que eu mencionei antes. Eu falei de fotografar, né? Por aqueles aplicativos. Mas, obviamente, com vídeos também ajuda muito. E eu trago um exemplo. Aconteceu com os meus pais. Veio fogo de outra propriedade, tomou conta da propriedade deles, eles fizeram fotos, eu fiz um boletim de ocorrência para eles, entramos em contato com a própria SEMA, com a prefeitura, que disponibilizou caminhões-pipa para apagar aquele fogo. Então, todas essas medidas demonstram a boa-fé e para você evitar uma dor de cabeça futura. É isso. Lembrando que esse monitoramento via satélite, essa sala de situação que a doutora mencionou, a gente já falou sobre ela aqui, acho que foi no dia da presença do capitão Roberto lá do Corpo de Bombeiros. É um monitoramento em tempo real que ele mapeia tanto os pontos de calor quanto focos de incêndio propriamente dito. Exatamente. E há uma diferença aí conceitual e importante. Ponto de calor não necessariamente é foco de incêndio, pode ser um ponto de calor por qualquer outro motivo. Aí o bombeiro vai até lá, chega lá, não é nada. Mas entre não ser nada e ser alguma coisa, para evitar, aquela coisa, melhor prevenir do que remediar. O monitoramento ele é feito. Então você na sua propriedade, cuide do que é seu, cuide da sua propriedade. Outro ponto que nós levantamos aqui também, aquela coisa, você tem um prédio de 10 andares, você só pode usar 7. Dependendo do lugar, você pode usar só 2. Dependendo do lugar, 2. Na Amazônia. Só 2. É a legislação. Não tem muito o que fazer. Você tem que cuidar dos outros andares. E é isso. Então cuide, porque é isso. Nós não conseguimos reverter isso e talvez a gente não vá conseguir reverter isso ou flexibilizar isso em curto e médio prazo. Então, cuide-se, produtor. Cuide-se. Aqui a doutora trouxe o caso dos pais dela, inclusive, que isso aconteceu lá, sorte que lá tinha a doutora Tamara. Você aí, produtor que está nos ouvindo, você não tem a doutora Tamara na sua propriedade, então cuide-se. Por favor, doutor. Tá. Você falou da questão das provas. A gente entrevistou um tempo atrás aqui o Zafaz Balk, da pedra agroflorestal. Agroflorestal, tá travando a língua hoje. Eu também tava. E essas brigadas, além, elas vêm de encontro com isso, porque ela faz antes desse período agora, que tem maior incidência do fogo, ela vai nas fazendas fazendo a preparação. Então vai ver que equipamento que tem, que equipamento que não tem, organiza para local preventivo, identificar, ver o que precisa fazer, o que não precisa fazer, áreas que podem ter maior incidência de fogo. Por exemplo, a gente arrendou uma fazenda que a linha férrea passava no meio da fazenda.
E nesse período de muita seca, às vezes fagulha da linha do trem, a faísca provocava fogo. Então tinha que estar cuidando. Sim. Então isso é uma observação. Maquinário antigo, por isso que eu citei, o maquinário antigo também tem as faíscas. Às vezes vai muito calor. Do escapamento do trator sai fagulha. Então tem que cuidar. Você tem o preventivo, você faz a identificação de tudo isso e depois o acompanhamento no momento. Tem a gente gosta de falar, o pessoal da brigada fala isso muito bem. Se você faz parte de qualquer brigada, o que é melhor? Apagar fogo na sua propriedade ou apagar no vizinho? É apagar no vizinho. Para não chegar na sua. Se o vizinho está na brigada, vamos pro próximo, não vamos deixar chegar. Então, se você tem acesso a algum grupo de brigada de incêndio, eles estão aí, você pode participar, vale a pena dar uma olhada sobre isso, porque você, além de fazer o preventivo, você faz o cuidado e se eventualmente, como aconteceu conosco ano passado no arrendamento, vier entrar fogo, eles te dão um laudo com tudo que a doutora Tamara estava falando, de onde a dinâmica de incêndio, de onde veio, o que foi feita, a comprovação de um foto com vídeo de drone, o satélite de como foi o combate. Sim. E que essa propriedade ela contribuiu de todas as formas para que não houvesse incêndio e mais, para que cessasse aquele fogo. Isso. Não fosse para outras propriedades. E aí sim você não vai ser penalizado. Houve até uma discussão, uns comentários, agora eu não me lembro, me perdoem, eu não me lembro a fonte. Eu não lembro se era a ministra do Meio Ambiente, se foi o ministro do STF, falando sobre desapropriação imediata de áreas que onde ocorreram acidentes incêndios criminosos. Foi o Dino, não foi? Mas o que é incêndio criminoso e o que não é? Esse laudo, doutora Tamara, prova se é um meio de você provar que o incêndio não é criminoso e que você não pode perder sua propriedade por isso? Com certeza. Se ele estiver muito bem demonstrado que não houve a intenção do produtor em utilizar fogo, ainda que seja numa pequena área, e aí houve a proliferação desse fogo para a propriedade inteira, com esses laudos, você demonstra que você não teve culpa e nenhuma intenção de utilizar fogo durante esse período. É isso, minha gente, nós vamos ter que encerrar o programa porque nós temos que faturar aqui. Não. Estou à disposição. Sempre que a doutora Tamara vem é uma aula. Se você ficou com dúvida, manda mensagem pra gente lá no Hora do Agro, tá? Manda sua pergunta lá, que ao longo da semana nós vamos tentando responder, inclusive com a própria doutora, a gente manda a pergunta pra ela responde e nós trazemos aqui no ar na semana que vem, tá? Horário apertadíssimo, encerradíssimo, estourado. Doutora, obrigado. Obrigada. Pra você que nos ouviu, um bom final de semana. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau. Tchau. Tchau.